Visto de Fora. Ora viva, sejam bem-vindos a este clássico da análise semanal com Begonha Iniguez e também com Olivier Bonamici. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite. Isto depois de um clássico Porto Benfica. Eu não vou falar do jogo, vou falar de uma figura que vocês seguem há muitos anos. Vocês não acham o Mourinho muito cansado e resingão? Ai, Mourinho. Mourinho xa non é especial, Juan. Xa non é. Foi. Mas agora, efectivamente, eu acho que está cansado. E eu, como non teño clube realmente en Portugal, posso dizer que o seu contributo por enquanto, e até agora no Benfica e ao Benfica não se tem visto, não é? Sim. Ele tem E uma falado carreira... em Espanha já agora, falado do Mourinho, continua a ser falado em falado Espanha. porque acontece uma coisa, o clássico que é em Portugal, nós somos também um clássico, não é? Sim. Este programa. Sim. O clássico em Portugal de ontem coincidiu com um partido, um jogo também decisivo do Real Madrid e do Albacete na Copa do Rei, que o Albacete derrotou ao Celta de Vigo, que é a equipa do meu marido e os meus fillos, e derrotou tamén ao Real Madrid, ok? E é un suceso brutal porque está na segunda liga. Que acontece? Que o Alberola, o novo treinador do Real Madrid, é un fan e un seguidor do Mourinho. Pois. E os xornalistas, os meus colegas españois de desporto, teñen perguntado precisamente nos últimos días a ele se ele se vía como Mourinho. E ele diz que admira o Mourinho. Entón, Certo. o Mourinho realmente en España está a ser moito acompañado e está a ser moito acompañado tamén o que está a acontecer no Benfica, porque son ligas moito próximas. Claro. E há moitos xogadores dun lado e do outro, ok? E Que continua a xogan ser uma primeiro figura, continua a ser uma grande uma figura figura, mundial. claro, apesar- o seu sucesso Claro. foi brutal e é uma pessoa muito reputada, não é? Olivier, como é que tu vês Não, o o que é momento Mourinho? Ele interessante- que é o treinador mais famoso. O que é interessante no estado Portugal, visto de fora, nos países francófonos, a imagem de Mourinho, claro que já não é a mesma, ou seja, como diz a Begonha, já não é considerado especial one. Ninguém nega nos países francófonos o contributo que ele deu à história do futebol, mas eu diria que houve um momento-chave de reviravolta na cabeça das pessoas em França, sobretudo, foi 2010, o jogo da Manita, Barcelona-Real Madrid, que é uma questão quase cultural. Em França, hoje em dia, neste momento, quase 90% das pessoas têm uma admiração e uma loucura por Guardiola e o futebol do Barça. Que é, mas é engraçado, não é? Até cultural. Que é, eu lembro muito bem, em 2010, o jornal francês L'Équipe Magazine ofereceu aos leitores um DVD, estou a falar a sério, da vitória do Barça 5-0, apresentando isto como quase um objeto culto. Culturalmente, ser do Barça. Em França, ser do Barça não é por causa do clube em si. Estou a falar por causa do Guardiola. do Guardiola e da forma como ele jogou. E o Mourinho representa na cabeça, hoje em dia, dos francófonos, vou caricaturar um pouco, mas é um pouco o anti-futebol, apesar de lá estar, de toda a gente reconhecer o que ele deu à história do futebol. Sim, não, e o Mourinho é uma pessoa, um homem, um treinador de amor e de ódio, é dizer, não uma pessoa consensual. Por exemplo, no Real Madrid ainda há muitos mourinhistas, mas também houve pessoas que nunca quiseram o Mourinho, porque a sua personalidade é frontal. E Ou conflituosa, gostas, e ou conflituosa amas, também. ou odeias. É Exato. assim, não é? Veremos qual será o futuro de Mourinho, ele que apareceu ontem com, ainda assim, a elogiar a sua própria equipa, mas naturalmente agastado pela derrota no Estádio do Dragão. Vamos avançar para os temas que dominam a atualidade. Euronet Plus. A questão da Groenlândia registra, enfim, poucos avanços, apesar da recente reunião entre o governo da Dinamarca e a administração Trump. O presidente dos Estados Unidos insiste que precisa do território para a segurança nacional norte-americana. Na resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca diz que esse é um desacordo fundamental. Olivier, como é que tu vês estes desenvolvimentos, esta insistência de Trump e o que pode fazer a Europa para chegar a um entendimento com a Casa Branca sobre a Groenlândia? Para já dizer que é muito preocupante, como é evidente, alguém que se sente em cima do direito internacional, como eu dizia na semana passada, Sim. é muito, muito preocupante. Eu diria que a Europa faz muito bem em enviar alguns militares na Groenlândia. Vários países já fizeram exatamente, isso. faz muito bem. E duvido que Trump, com militares europeus, se ataca diretamente, não é? Seria inacreditável. O que me faz confusão,
é que basicamente ele deixa entender Donald Trump que o artigo 5 da NATO já morreu. Porquê? Porque se ele considera que a Rússia e a China representam uma ameaça real nesta zona do planeta, bem, neste caso aplica-se o artigo 5 da NATO. Se a Rússia e a China atacarem a Groenlândia, não é? Mas ele, ao dizer isto, subentende que este artigo 5 já morreu. Portanto, isto que me preocupa muito, e a escolha na cabeça dele na NATO e na Groenlândia. Mas o que me preocupa mais, tive que reler 3 vezes, foi uma entrevista que Donald Trump deu ao New York Times, que é, eu não sei se ele é Al Capone, para mim é uma espécie de Al Capone, mas que é muito mais preocupante, porque quando ele diz, esta pergunta até que tive que apontar, mas por que vocês podiam enviar soldados? Existe um tratado com a Groenlândia, os americanos podem enviar mais soldados, sem problema nenhum. E ele diz, não, mas a mim não me interessa, o que eu quero é ter a propriedade deste território. O jornalista pergunta, mas porquê? Ele responde, é a garantia psicológica que eu tive sucesso. Que é uma espécie porque mostra muito sobre a personalidade. Não, mas é inacreditável. Tipo, e é isso, nós temos de nos proteger perante o que está a acontecer, que é o inacreditável. E só para terminar, recordando que este homem, e a Europa não fez nada, a França não fez nada, este homem recusou visto a Thierry Breton, que foi o tal comissário francês, ex-comissário francês que estava a trabalhar para a regulação do mercado digital, e ele recusou visto a este homem. Que não é um criminoso, Thierry Breton, um ex-comissário europeu. E a França ficou de boca calada. Begonha, o Olivier disse que é o fim do artigo 5 da NATO. E eu reforço a pergunta desta forma: não será mesmo o fim da NATO? Tens países europeus que pertencem à NATO enviar tropas para a Groenlândia sobre uma ameaça dos Estados Unidos, que é a grande potência da NATO. Não é mesmo o fim da NATO? Pergunta difícil. Pois. Pergunta difícil. Eu só faço perguntas porque difíceis. nós não temos aqui a varinha mágica, mas temos um máximo responsável da NATO que eu acho que está a fazer uma figura péssima. E podemos dizer isto. Mark Rutte realmente não está a demonstrar poderio, força. Parece que é um trabalhador do Donald Trump. As declarações dele, as primeiras declarações depois de todo isto da Groenlândia, foram, como diria o nosso Olivier, surreais, ok? Então a NATO não tem um líder já um antecedente, quando houve reuniões sobre o orçamento da NATO. Já vimos, já tínhamos falado cá. Exato. Mas neste caso não está à altura. E então a NATO está num momento difícil. Desde o momento que países europeus muito importantes, eu sinto que a Espanha non tiña anunciado tamén ese envío, ese reforzo tamén de militar na Groenlândia, como por exemplo a França, ok, ou a Alemanha, mas desde que estes países da Unión Europea, por libre, individualmente decidiran enviar a Groenlândia a dar ese apoio, ok, ese apoio militar, significa que a NATO non está a facer o seu traballo. Pois, eu concordo con Olivier. A Unión Europea, a Comisión Europea, e por moito europeístas que nós sexamos, porque somos e defendemos a Europa sempre, eu sinto realmente que non está a ficar na altura. A Ursula von der Leyen, e eu defendi sempre a Ursula von der Leyen, non está a facer aquí o que debe facer. Con todo isto que está a acontecer con a Groenlândia, vemos a primeira ministra da Groenlândia, vemos a reunión de ontem, importantísima, da que falábamos a un momento en Washington, e a Ursula von der Leyen, que o que dis? Palabras, todo como que parece unha linguaxe de diplómatas. A Europa ten de ir máis para a frente. A meio caminho, sem grande profundidade, a propia vicepresidenta da Unión Europea, Teresa Ribera, que foi vicepresidenta do goberno español, foi super crítica precisamente coa súa colega e xefa Ursula von der Leyen no día anterior a dizer que a Europa tense de posicionar e que ten de ser clara e mostrar firmeza con o tema da Groenlândia. E que é un tema forma parte de nós. E isso, Olivia, será possível uma Europa mais afirmativa quando não tem, enfim, a defesa habitual que é o suporte norte-americano neste momento? É possível ter essa posição mais afirmativa? Espero que sim, não é? Espero que sim. Eu acho que estamos...
às vezes a Europa é criticada por a falta de resposta e eu acho que aqui nós também temos criticado muito. Ao mesmo tempo, temos que pensar que o que está a acontecer era difícil de prever haver dentro do próprio Trump a ter este tipo de discurso. Os Estados Unidos, o aliado tradicional, cair neste radicalismo no espaço de pouco tempo. Afinal, não é? Porque o segundo mandato é ainda mais radical do que o primeiro. Bastante. De facto, até intelectualmente, eu diria que até temos que engolir um pouco isto. Não é assim tão simples como, porque às vezes nós pensamos que é só mais despesa e tudo isto. Não, é também o nosso chip que tem que mudar em relação aos Estados Unidos. E o que eu achei interessante em relação à reação da Europa é a extrema-direita francesa, que é, e lá que eu digo que há uma mudança forte na Europa, que é, pela primeira vez, eu ouvi Le Pen criticar Donald Trump sobre o Maduro. E lá achei, é engraçado, é que antigamente a extrema-direita, e ainda ideologicamente, há muitas ligações entre Trump, Putin e a extrema-direita europeia. Mas Marine Le Pen, que vai chegar ao poder, a extrema-direita francesa vai chegar ao poder, que seja ela ou Bardella, ela já começa a ser crítica, porque ela fala da questão da soberania nacional. Ela disse, ainda bem que Maduro está fora, e acrescentou ela, algo que nem o Macron disse. Ela disse, não, mas espera aí, então é uma questão de soberania nacional. Então, mas os Estados Unidos que decidam quando é que quem é que tem que governar num país A e no país B. E foi a extrema-direita francesa também, que neste momento está a defender mais a questão, um dos partidos a defender mais a questão da Groenlândia. Ou seja, dentro dos principais aliados intelectuais de Donald Trump na Europa, já começa a haver também cada vez mais críticas contra a Meloni. E aconteceu com a Meloni, por exemplo, a Meloni na Itália recebeu os presos italianos que foram libertados precisamente das prisões na Venezuela, o recebeu, que, por exemplo, o primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, non recebeu. E dice, estamos a falar da Meloni, que está tamén extrema-direita, ok? Ainda que agora moderou o seu discurso. Mas isto que estaba a dizer Olivier, non podemos desculpar a Europa. Neste caso, o Donald Trump é un home que non ten os principios éticos que mantivemos e tivemos até agora no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Com a criação da NATO, com a criação da ONU, estableceronse os princípios de diplomacia internacional, de orde mundial, que ele volou todo, ele rompeu con todo. Mas por iso non podemos tratar a estes temas ou ao Donald Trump da mesma maneira que se trataba antes. Temos de ser firmes. Mais firmes. Moito máis firmes. Non se trata de actuar como actúa ele, mas utilizar uma linguagem mais firme, porque ele ultrapassa tudo. Que talvez ele próprio entenda, sem dúvida, a questão da Groenlândia é o tema europeu do momento. Está feita esta análise. O Visto de Fora é uma parceria Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Quanto ao tema nacional, temos, claro, que fazer já um balanço da campanha para as presidenciais. Olivia, o que é que tu destacas destas quase 2 semanas de campanha para as eleições presidenciais? Sondagens, o discurso dos candidatos, o que é que... Sim, é muita coisa, mas vou tentar resumir. Para já dizer que é digno, e que sou fã de Alfred Hitchcock, é digno de Alfred Hitchcock, porque não há, entre os 5, não há nenhuma garantia, e não há nem uma garantia sobre um. Podia haver, eventualmente, tem muita certeza para a segunda volta e depois dúvida sobre o outro. Não. 5, ninguém sabe. Primeiro ponto. Isto é surreal. Domingo vai haver pipocos. Pipocos não, porque chouriço e tremoço faz favor. E isto para já. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma contradição. Portugal é um país cada vez mais à direita e eu posso ser um homem de esquerda, presidente da República no domingo. Isso por causa da divisão à direita. Exatamente. Não é? Mas é um facto. A direita cada vez melhor em Portugal, a esquerda cada vez pior, mas pode ser um homem de esquerda a governar o país, a ser presidente do país. Peço desculpa. Terceiro ponto, as sondagens. As sondagens, para mim, o que me preocupa é que são erros atrás de erros dos últimos anos. Eu apontei 2 surreais. Eleições autárquicas. Alexandre Leitão estava dado com um empate técnico com Carlos Moedas. À boca das urnas, faz favor. À boca das urnas. Sim. Ela perdeu com 8 pontos
de diferença, 7 pontos com Carlos Moedas. Certo. O Chega, em 2025, uma semana antes do voto, estavam a dar uma diferença com o PS de 11 pontos. Sim. Resultado, ficaram os dois com 22%. Uma semana antes. E hoje, nos últimos dias, duas sondagens dão seguro. Estou a falar sem os indecisos. Uma sondagem a 12 pontos e a outra a 18. Há uma coisa que não vai certo ali. Eu já chamei a atenção. Há uma coisa ali, ou no método das sondagens, que é muito provavelmente terá a ver não. com a metodologia diferente das sondagens. Não pode. Estas diferenças brutais e os erros à boca das urnas. Isto não é normal. Dito isto, porquê que é importante ainda mais? Porque as sondagens estão, eu acho, a influenciar cada vez mais as pessoas. E é normal, porquê? Porque estou a ver à minha volta cada vez mais pessoas que votam para eliminar alguém. O meu filho vai votar não por convicção. Vai votar por eliminar. Por acaso eu também, não posso votar porque eu não sou português. Se eu tivesse que votar, eu votava para eliminar. E o que é que acontece? Hoje em dia, eu vejo cada vez mais pessoas que votam Ventura, amigos meus, agora não sei se acontece mais uma vez, não é sondagem nenhuma, que vão votar Cotrim porque querem, antes de tudo, a eliminação do seguro. E sabendo, a partir de alguém Ventura, de esquerda ou de centro-esquerda, mas Ventura, segunda volta, eles sabem que não ganham. Portanto, para eliminar seguro, eles querem votar Cotrim. E pelo contrário, tem amigos meus de extrema-esquerda que eles não querem, sobretudo, do Cotrim e vão votar seguro. Por causa de quê? Das sondagens. Porquê? Porque é uma luta renhida. Begonha, como é que tu olhas para esta, eu vou usar esta expressão, esta confusão eleitoral? Sim. Porque, de facto, está muito Perguntaste e eu vou analisar não desde dentro, sino visto de fora. Visto de fora. Loucura. Loucura. Nunca vivín nos 21 anos que moro cá, ou 22 en Portugal, nunca vivín algo así, ok? Então, unha loucura nesta campaña. Outras campañas eran previsíveis. Depois destes últimos 10 anos, con Marcelo Rebelo de Sousa, que le dominaba todo, non é? Nas sondaxes, era o grande gañador. Ok? Non temos un candidato que aglutine todo, imprevisibilidade. Essa é a grande questão, não é? Que tu não tens uma figura que crie paixões. Não é? Incerteza. Un interese informativo brutal, porque até para os analistas é dificilísimo adiantar o poder dizer, olla, eu acho que vai gañar. É que ninguén o ten claro, porque ninguén ultrapasa o 25% nas intenções de voto. É verdade que as sondaxes engánanse, eu xa disse isto semana pasada. Sim. En Portugal estánse a enganar muitísimo. Já falamos sobre isso noutros E falamos programas sobre também. iso e depois temos esta indecisão faz que as propias candidaturas estexan como loucas a mudar estrategias e depois estamos a ver os candidatos a fazer figuras impensáveis. Ok? Bom ponto. Muito rapidamente uma pergunta aos dois para terminar. O nosso tempo Sei não é que vai ser muito. a tua pergunta, mas acho eu. Mas, O que é que vocês acham do discurso dos políticos? Está muito centrado na sua própria figura e menos... Não, eu penso que na política nacional, xa disse aqui isto semana pasada, está muito focado na política nacional, eso penso que é o grande problema. De facto, por exemplo, estaba a ouvir a Catarina Martins a nada, hoxe de mañá, a dizer, por exemplo, eu falo da vivenda, de non sei que. Os outros, por exemplo, céntranse moito e por exemplo, a educación, a saúde, todos os problemas da saúde marcará moitísimo. Non. E depois é verdade que temos tamén unha serie de acontecimentos que até agora non tiña acontecido en Portugal nas campañas. Novo aqui na campanha, que é a questão do assédio. Exatamente, é o que queria eu tratar aqui. Como é que vocês, muito rapidamente, como é que vocês veem a introdução deste tipo de temas? Não é habitual na campanha? Espanha, por exemplo, é normal, como ben saben, e noutros países, mas no caso, por exemplo, de Portugal, é novo, non é? Exato. É novo porque, además, neste caso do posible o suposto asedio por parte do Cotrín de Figueiredo, a súa ex asesora técnica no Parlamento, realmente isto foi nun foro fechado
numa Exato. rede social. Isso E fica depois para se vês o perfil desta senhora, é um perfil interessantíssimo, profissionalmente muito bom, que nos faz pensar realmente porque Portugal está a evoluir como o resto dos países europeus. Certo. E o tema do acoso às mulheres é um tema central. Exatamente. Olivia, como é que tu Eu vês a queria introdução só- deste tipo sei de Nada a situações? acrescentar em relação a isso, só de destacar uma candidatura, para mim foi a grande revelação das eleições, que é Coutinho Figueiredo, mas, no entanto, Coutinho Figueiredo, para mim, ele faz uma jogada que me mostra que ele não tem nada a ver, afinal, com os liberais franceses e dos Países Baixos, porque ele está super à direita, ele surpreendeu-me, está mesmo, quando eu digo isto, não é uma crítica, é uma análise pura e dura, está mesmo à direita. E nada a ver, por exemplo, mesmo com o social-liberalismo a holandesa. Sim, certo. Do Macron nem falo do Macron. E é Certo. curioso porque eles estão no mesmo grupo parlamentar. Mas eu acho que é um partido, e por isso também acho que aquelas mais pessoas do Ventura que gostam do Coutinho Figueiredo, porque eu acho que ele mostrou nesta ideologia que ele é liberal, e já o sabíamos, mas ele é super à direita Olivier, e com muitas ideias em comum, eu acho, com André Ventura. E Olivier, Para não terminar, achas que este país está a mudar muitíssimo? De há uns anos agora, este país está a mudar, era precisa esta mudança. Os portugueses, como xa di semana pasada, están fartos, e eu estou a perceber e a ver que están fartos. Esa indecisão faz precisamente, ou forma parte de como está a situación no país. Non temos un líder clarísimo para estas presidenciais, mas sobre todo esta situación de desamparo con a clase política ou de desligação con a clase política faz que agora todos estes candidatos estesen a dançar entre o que pensan os votantes, é dizer, os Certo. votantes até o último momento eu acho que há muitos Sim, que não vão decidir a Ainda que, hoje tivemos que vão um votar. especialista em sondagens a dizer que boa parte, em uns 15% do eleitorado, decide Sim, mesmo sim. na hora de votar. E eu Portanto, pode penso haver que vai ser surpresas. assim, eu penso que vai ser assim mesmo. Teremos que Sim. aguardar e certamente Uma na pequena próxima aposta. semana. Força. Podemos ou não tentar, ou não. Ui, Podemos isto- os dois, Begonha, tentar a segunda volta. Quem é que pode se apurar da segunda volta? Tens um palpite? Diz tu primeiro. Rapidamente. Ok, então é super complicado. Rapidamente, eu acho. É muito complicado. Eu acho que vai ser José António Seguro contra Coutinho Figueiredo, mas com um ponto de suspense que eu acho que pode haver uma enorme surpresa, o que já diz, uma surpresa chamada Mendes. Begonha, Seria tua a melhor aposta. surpresa neste Eu momento. aposto, pode ser seguro e Ventura. Ou pode ser. Todos. Não, seguro e Ventura, sim, Seguro Ventura. seguimos as sondagens. Mas é verdade que no último momento pode haver uma surpresa com o Marques Mendes. Mas eu estou a ver que o Marques Mendes está a baixar tanto que non sei, isto me faz duvidar. Para a semana vamos tirar então já no domingo vamos tirar essa dúvida e falaremos certamente sobre isso. Vamos avançar para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Para algo completamente diferente e para não falarmos de presidenciais e de outras coisas, eu vou regressar às expressões curiosas das diferentes regiões em Portugal. Hoje vamos até à Madeira e os ouvintes da Madeira corrijam se for o caso, mas vocês sabem que Stefan é um nome, não é? Mas o que é que quer dizer Stefan na Madeira? Designa um objeto. Eu vou dar aqui algumas especialidades a ver se vocês adivinham. Stefan na Madeira quer dizer sofá, pneu suplente, cadeira ou estufa. Ai, eu não sei. Olivier, não vês essa internet? Não, estava Nada de batota. Não, nada nunca de fiz batota no Isso, jogo batota, nada. Eu nunca fiz nada. batota nos jogos do... Não, mas realmente eu não sei. Neste sei, caso, não. de verdade, Sérgio... Arrisquem. Portanto, mas Stefan é quer dizer... Sofá, não sei. Não sei, o Olivier Stefan. diz sofá, Não sei. Podes repetir sofá? sofá, pneu suplente, cadeira ou estufa. Cadeira. Cadeira, pode ser, ou estufa, não sei. Erraram, vocês derraparam. Stefan na Madeira quer dizer pneu suplente. Imaginava uma coisa destas. Eu confesso que, enfim, é muito curioso ver estas expressões e nós próprios Sim, é a portugueses. riqueza Mas do porquê? português. Pois não há explicação. Não há explicação? Sim, sei lá, é uma frase. Os ouvintes é uma... madeirenses Os ouvintes madeirenses poderão explicar. Podem exatamente. explicar, Podem enviar um podem mail. explicar. Podem enviar um mail para a Renascença Exatamente. E para a ligar Presidente da à Renascença República.
Stefan, pneu suplente, diz: olha, vou buscar ali o Stefan porque furei o pneu. É o que se diz na Madeira. Bom, vamos ao positivo e negativo. Negativo da semana, Begonha. Vamos con o negativo, e o negativo realmente ten a ver co que falábamos há un momento. Eu estava a adivinhar. Cos políticos na campaña, as figuras que facen, é dizer, están na rúa, están a se aproximar, quantos beixiños dan? Quantos beixiños? Sim. Quantos kilómetros facen? Van todos, van aos mercados, van ás feiras, falan coas persoas, e depois o resto do ano que é o que facen? Están nos seus cargos, están no Parlamento, están nos seus escritorios, ok? E entón eu lanzo esta chamada aquí. Os políticos teñen de estar e ficar máis perto das persoas, mas ao longo do tempo. Então validas Marcelo Rebelo de Sousa. Claro, eu valido, sin dúbida, como humano que é e homem que é, enganou ser algunhas coisas e o segundo mandato, sin dúbida, non foi tan bon como o primeiro, mas a súa proximidade das persoas, acho que é realmente o máis significativo dele, o que o aproximou dos portugueses. O teu negativo, Olivier? Negativo é a notícia que eu via hoje, nem quis acreditar, desta notícia de 2 agentes da PSP suspeitos de tortura no centro de Lisboa contra imigrantes, contra sem-abrigos. A vergonha não tem palavra. Fiquei triste porque eu sou um republicano nato. O republicano acredita nos pilares da República, como é óbvio, lá está, e a polícia faz parte dos pilares da República. E quando é dentro que, às vezes, há algum irrespeito, mais do que isso, esta vergonha que aconteceu, entristece-me e vou mais longe. Houve, pelos vistos, não é, grupos WhatsApp em que eles mostraram isso. Exato. Eu sou a favor de uma grande investigação do grupo do WhatsApp quando há, por exemplo, se ficar confirmado que eles fizeram, as pessoas que não denunciaram os homens têm que ser colocadas perante a justiça. Muito bem. Porque eu peço desculpa, mas é por isso que eu digo: investigam, faz favor, o grupo WhatsApp. É da nossa responsabilidade ver quando há um vídeo que não corresponde, nós temos que sair do grupo ou denunciar. A ausência de denúncia, para mim, considero aos meus olhos, é um crime. Muito bem. O teu positivo, Begonha? O positivo é voltar aos sabores portugueses. Okay. Semana pasada falaba dos sabores galegos, non é? Pois agora teño de falar dos sabores portugueses. E voltar ao picnic dos leitoes, é dizer, voltar a Portugal. E cando volto a Portugal, depois de estar na Galiza uns días, que faço? Comer as coisas que me apetecen. Unha boa sopiña, te preparar en casa. Que verdade, sou quase portuguesa. Mas depois adoro o leitao portugués. Olla, que eu adoro tamén o leitao en Castela, O leitao en Castela é espectacular. Parte con prato, non é? Sí, mas é fantástico. Mas o leitao na meallada é espectacular. Parar, estás nunha viaxe e dices paro, e unha horiña e depois o único problema nisto é também, o único problema disto depois com a idade é depois a dor do barriga para o resto da viagem. Neste caso, como eu non guiaba, foi fantástico, ok? Então o problema foi para o meu marido, mas porque sempre comes máis un bocadiño, non é? Está tan bon que comes, mas é fantástico estes sabores. Por favor, que continúen moito tempo os sabores portugueses. Positivo da Begonha, o teu positivo, Olivier? Esta é uma outra notícia, ao contrário da decadência que vimos há pouco dos agentes da PSP. O que é o contrário da decadência, na minha opinião, é o nascimento de bebés, e o maior número de nascimentos da última década em Portugal. Esta notícia incrível tem muito a ver, a verdade. Isto também é super interessante com as mães estrangeiras. 1/3 de mães estrangeiras em Portugal. É um pouco a mesma coisa do que em Espanha. Esta imigração que cresce e que cresce porquê? Porque a Espanha e também aqui países que precisam de mão de obra, numa economia que está a crescer nos dois países, na verdade seja dita, mas de qualquer modo, voltando à questão do nascimento, é algo de brutal, porque nós estou sem dar lições de moral a quem não tem filhos, não é? Porque isto não há nada pior do que dar lições de moral a quem não tem filhos, mas no entanto sabemos desta beleza que é a questão do nascimento e tentar equilibrar perante o mórbido dos agentes da PSP versus o que é mais bonito. Mas é um bom sinal. E que é um sinal e que sejam imigrantes, por isso a imigração também é muito importante e graças a ela os nossos países têm saldo positivo de nascimentos. Isso é muito importante. Bom sinal num país com déficit de natalidade. Muito obrigado, Olivier. Obrigado, Begonha. Até para a semana. Obrigada, boa noite. Um abraço. Visto de fora.